Você já imaginou como seria falar diretamente com Deus, receber revelações divinas, ter visões do futuro e ser usado como instrumento para transmitir a vontade do Altíssimo? Hoje, vamos conhecer a história de um homem que teve esse privilégio extraordinário, mas que mesmo assim escolheu o caminho da ganância e perdeu tudo. Seu nome era Balaão, e ele representa uma das histórias mais intrigantes e assustadoras da Bíblia. Um profeta que falava face a face com Deus, que recebia revelações diretas do céu, mas que permitiu que a sede por riquezas corrompesse seu coração e destruísse seu ministério. Como alguém tão próximo de Deus pode cair tão profundamente? Como é possível que um homem que recebia visões divinas tenha se deixado seduzir pelo dinheiro a ponto de conspirar contra o próprio povo de Deus? Esta é uma história que vai muito além de um conto antigo. Ela fala diretamente ao nosso coração hoje. Porque todos nós, de alguma forma, enfrentamos as mesmas tentações que destruíram Balaão. Todos nós precisamos fazer escolhas entre o que Deus quer de nós e o que o mundo oferece como recompensa. Prepare-se para uma jornada através de uma das narrativas mais fascinantes das Escrituras. Uma história de poder espiritual, de tentação, de uma jumenta que falou, de profecias que mudaram maldições em bênçãos e de como a ganância pode destruir até mesmo aqueles que já foram instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso. Mas essa história tem camadas que você talvez nunca tenha imaginado. Para entendermos completamente a história de Balaão, precisamos primeiro mergulhar no cenário onde tudo aconteceu. Estamos falando de uma época aproximadamente 400 anos atrás, quando o povo de Israel estava em sua jornada pelo deserto, se aproximando da terra prometida. Imagine a cena: centenas de milhares de israelitas, talvez mais de 2 milhões de pessoas, caminhando pelo deserto com seus rebanhos, suas famílias, suas possessões. Não eram mais os escravos derrotados que saíram do Egito. Eles haviam se tornado uma nação poderosa, organizada e com uma reputação que se espalhava por toda a região. As notícias de suas vitórias chegavam antes deles. Povos inteiros tremiam só de ouvir que os israelitas estavam se aproximando. Eles haviam derrotado exércitos poderosos, conquistado territórios, e todos sabiam que havia algo sobrenatural protegendo esse povo. É neste contexto que encontramos Balaque, rei dos Moabitas. Os Moabitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, então havia uma conexão familiar distante com Israel. Mas isso não diminuía o terror que Balaque sentia ao ver aquela multidão se aproximando de suas terras. Balaque não era um rei qualquer. Ele governava uma região estratégica, controlava rotas comerciais importantes e tinha experiência em batalhas. Mas quando olhou para Israel, ele entendeu uma coisa: não havia exército que pudesse derrotar aquele povo. Pelo menos não pelas armas convencionais. A Bíblia nos diz que Moabe teve muito medo do povo, porque era muito numeroso. E Moabe se angustiou por causa dos filhos de Israel. Essa não era apenas preocupação militar, era terror existencial. Balaque sabia que se Israel decidisse atacar, Moabe seria completamente destruído. Foi então que Balaque teve uma ideia desesperada, mas que ele acreditava ser genial. Se não podia derrotar Israel pela força, talvez pudesse derrotá-los espiritualmente. Se conseguisse fazer com que o Deus de Israel se voltasse contra seu próprio povo, a vitória seria garantida. E para isso, ele precisava do melhor especialista em maldições que existia na região. Alguém cujas palavras tinham poder sobrenatural comprovado. Alguém que tinha reputação de que tudo o que abençoava era abençoado e tudo o que amaldiçoava era amaldiçoado. Esse homem vivia a centenas de quilômetros de distância numa cidade chamada Petor, na Mesopotâmia. Seu nome era Balaão, filho de Beor. Aqui está o fascinante. Balaão não era israelita. Ele era um profeta gentio,
mas que de alguma forma tinha uma conexão genuína com o Deus de Israel. Ele não adorava ídolos como os outros povos da região. De alguma maneira misteriosa, o Deus Altíssimo havia escolhido se revelar também a este homem que vivia longe do povo escolhido. Isso nos ensina algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não está limitado por nossas fronteiras geográficas ou étnicas. Mesmo antes de Jesus expandir a salvação para todos os povos, já vemos Deus se revelando a pessoas de outras nações que buscavam conhecê-lo verdadeiramente. Balaque sabia da reputação de Balaão. Sabia que suas palavras tinham poder real. E mais importante, sabia que Balaão trabalhava por dinheiro. Se você está gostando dessa história e quer acompanhar outras narrativas bíblicas fascinantes como esta, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho das notificações. Não perca nenhum conteúdo. A decisão de Balaque estava tomada. Ele iria oferecer uma fortuna para Balaão vir e amaldiçoar Israel. Afinal, quanto custa comprar uma maldição que pode destruir uma nação inteira? Mas o que Balaque não sabia é que estava prestes a iniciar um confronto que transcendia completamente o plano humano. Ele estava desafiando não apenas Israel, mas o próprio Deus que havia escolhido e abençoado aquele povo. E Balaão? Bem, Balaão estava prestes a enfrentar o maior teste de sua vida espiritual. Um teste que revelaria se ele realmente servia a Deus ou se, no fundo, servia aos seus próprios interesses. Mas isso ainda era só o começo. Balaque não perdeu tempo. Reuniu uma delegação dos mais importantes príncipes de Moabe e de Midian. Sim, ele havia formado uma aliança estratégica com os midianitas para enfrentar a ameaça israelita. Esses não eram mensageiros comuns. Eram nobres de alta reputação, homens de influência e prestígio. A jornada até Petor não era simples. Centenas de quilômetros através de terreno desértico, levando semanas para ser completada. Mas Balaque estava desesperado, e o investimento valia a pena se conseguisse salvar seu reino. Imagine a cena quando esses príncipes chegaram à casa de Balaão. Homens poderosos, vestidos com as melhores roupas, carregando presentes valiosos, fazendo reverências a um profeta que vivia numa cidade distante. A mensagem que trouxeram era direta e tentadora. Assim diz Balaque, filho de Zippor: peço-te que não te demores em vir ter comigo, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Percebe a estratégia? Balaque não começou falando de dinheiro diretamente. Ele apelou primeiro para o ego de Balaão. Grandemente te honrarei. Em outras palavras, você será tratado como o profeta mais importante da região. Terá reconhecimento, prestígio, influência. Mas a verdadeira tentação estava nas palavras: farei tudo o que me disseres. Isso significava uma recompensa financeira quase ilimitada. Balaque estava essencialmente dando um cheque em branco a Balaão. Agora, aqui está o que é fascinante na resposta de Balaão. Ele não rejeitou imediatamente a proposta. Um profeta verdadeiramente comprometido com Deus teria dito algo como: jamais amaldiçoarei o povo que Deus abençoou. Voltem para seus senhores e digam que isso é impossível. Mas não foi isso que Balaão fez. Em vez disso, ele disse: alojai-vos aqui esta noite, e vos trarei resposta, conforme o que o Senhor me falar. À primeira vista, isso parece espiritual. Vou consultar a Deus primeiro. Mas olhe mais profundamente. Por que Balaão precisava consultar a Deus sobre algo que ele já sabia que era errado? Aqui vemos o primeiro sinal da condição espiritual de Balaão. Ele tinha uma conexão real com Deus, mas seu coração já estava dividido. Parte dele sabia que amaldiçoar Israel seria contra a vontade divina, mas outra parte estava fascinada pela proposta financeira. É exatamente assim que a tentação funciona em nossas vidas também.
Raramente somos tentados com coisas obviamente erradas. Somos tentados com coisas que podemos racionalizar, coisas sobre as quais podemos dizer: bem, deixe-me orar sobre isso primeiro. Naquela noite, Deus apareceu a Balaão. E a resposta divina foi cristalina: não irás com eles, não amaldiçoarás este povo, porque é abençoado. Preste atenção na simplicidade e clareza desta instrução. Deus não disse: talvez seja melhor não ir. Ele não disse: pense bem sobre isso. Ele disse definitivamente: não vás, não amaldiçoes. O povo é abençoado. Na manhã seguinte, Balaão transmitiu a resposta aos príncipes de Balaque: ide-vos à vossa terra, porque o Senhor recusa dar-me licença para ir convosco. Novamente observe a linguagem de Balaão. Ele não disse: Deus proíbe que eu amaldiçoe seu povo. Ele não explicou que Israel era abençoado por Deus. Ele simplesmente disse que Deus recusou dar licença. Esta é uma diferença sutil, mas significativa. Balaão estava deixando a porta aberta para futuras negociações. Estava implicitamente sugerindo que talvez em outras circunstâncias, com uma abordagem diferente, a resposta pudesse ser outra. Os príncipes voltaram para Balaque com a notícia da recusa. Mas Balaque não era homem de desistir facilmente. Se a primeira oferta não havia sido suficiente, ele faria uma segunda oferta, irresistível. Aqui vemos como o inimigo de nossas almas trabalha. Quando nossa primeira resposta é não, ele não desiste. Ele volta com uma proposta maior, mais atrativa, mais difícil de recusar. E se nosso coração não está completamente decidido, se há alguma área de compromisso, eventualmente encontraremos nossa fraqueza. Durante os dias que se passaram entre a primeira e a segunda delegação, imagine o que aconteceu na mente e no coração de Balaão. Ele havia dito não, mas será que não ficou pensando no que poderia ter ganhado? Será que não começou a racionalizar? Talvez Deus mude de ideia. Talvez haja uma maneira de fazer isso sem desobedecer completamente. A ganância raramente ataca de uma vez. Ela cresce gradualmente, sussurrando justificativas, criando racionalizações, fazendo-nos questionar decisões que sabíamos que estavam certas. E Balaão estava prestes a enfrentar uma segunda tentação, muito maior que a primeira. Curtiu essa parte da história? Então deixe seu like no vídeo agora mesmo. Isso ajuda o canal a crescer e nos motiva a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Mas a história estava longe de terminar. Balaque não era homem de aceitar um não como resposta final, especialmente quando a sobrevivência de seu reino estava em jogo. Se Balaão havia recusado a primeira oferta, talvez fosse apenas uma questão de aumentar o preço. Desta vez, Balaque enviou uma delegação ainda mais impressionante. Não apenas príncipes, mas príncipes em maior número e de mais alta patente. Homens que representavam o que havia de mais poderoso e influente na região. A própria composição da delegação já era uma mensagem: você é importante demais para ser ignorado. A nova proposta era ainda mais sedutora. Assim diz Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não te demores em vir ter comigo, porque grandissimamente te honrarei. E tudo o que me disseres farei. Vem, pois, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo. Percebe a diferença? Agora não era mais grandemente te honrarei, mas grandissimamente te honrarei. Balaque estava elevando a oferta a um nível que beirava o absurdo. Estava essencialmente oferecendo fazer de Balaão o homem mais rico e influente de toda a região. E aqui vemos algo fascinante sobre a natureza humana. Balaão já havia recebido uma resposta clara de Deus, já sabia qual era a vontade divina. Não havia mudado absolutamente nada na situação que justificasse uma nova consulta ao Senhor. Mas desta vez a tentação era muito maior. A oferta era praticamente irresistível. E Balaão fez algo que deveria nos alertar profundamente. Ele decidiu consultar Deus novamente sobre algo que Deus já havia respondido claramente.
Esta é uma armadilha espiritual extremamente perigosa. Quando Deus nos dá uma direção clara, mas continuamos orando sobre o assunto, porque não gostamos da resposta, não estamos sendo espirituais, estamos sendo rebeldes. Imagine a arrogância implícita na atitude de Balaão. Era como se ele estivesse dizendo: Deus, sei que o Senhor já respondeu, mas vou dar uma segunda chance para o Senhor mudar de ideia, porque agora a oferta é muito melhor. Balaão disse aos príncipes: Ficai aqui esta noite para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. O que mais o Senhor me dirá? Essas palavras revelam o estado do coração de Balaão. Ele estava procurando uma brecha na vontade de Deus, uma maneira de justificar fazer o que já queria fazer. Naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Deus apareceu novamente a Balaão, mas desta vez a resposta foi diferente, e isso deveria nos aterrorizar mais do que nos alegrar. Deus disse: Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, mas somente farás o que eu te falar. À primeira vista, parece que Deus mudou de ideia. Parece que agora Balaão tinha permissão para ir. Mas olhe mais profundamente. Esta não foi uma mudança na vontade de Deus. Foi um julgamento divino. Quando persistimos em querer algo que Deus já nos disse que não é bom para nós, às vezes Deus permite que sigamos nosso caminho. Não porque aprova, mas porque às vezes a única maneira de aprendermos é experimentando as consequências de nossas escolhas erradas. A Bíblia tem um termo técnico para isso: Deus os entregou. É quando o Senhor para de resistir à nossa rebeldia e permite que colhamos os frutos amargos de nossa insistência em desobedecê-lo. Balaão interpretou essa permissão como uma aprovação. Ele pensou que havia encontrado uma maneira de servir a Deus e ainda assim ganhar a fortuna oferecida por Balaque. Afinal, ele iria apenas fazer o que Deus lhe falasse, certo? Mas havia um problema fatal nessa lógica. O próprio fato de Balaão querer ir, depois de Deus já ter dito não, revelava que seu coração já estava corrompido. Ele não estava realmente interessado em obedecer a Deus. Estava procurando uma maneira de racionalizar sua desobediência. Na manhã seguinte, Balaão selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Balaque. Ele provavelmente estava eufórico. Finalmente, havia encontrado uma maneira de ter o melhor dos dois mundos, manter sua reputação como profeta de Deus e ainda assim enriquecer além de seus sonhos mais selvagens. Mas Deus estava longe de ficar satisfeito com essa decisão. A Bíblia nos diz que a ira de Deus se acendeu porque ele se ia. Mesmo tendo dado permissão para Balaão ir, Deus estava irado com a motivação do coração do profeta. Isso nos ensina algo profundo sobre a natureza de Deus. Ele não avalia apenas nossas ações externas, mas as motivações por trás delas. Balaão estava tecnicamente obedecendo à permissão divina, mas seu coração estava em rebelião completa. E foi então que aconteceu um dos eventos mais extraordinários de toda a Bíblia. Um milagre que até hoje deixa as pessoas boquiabertas quando ouvem pela primeira vez. O anjo do Senhor se pôs no caminho de Balaão como adversário. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Esta história está apenas começando a revelar suas camadas mais surpreendentes e você não vai querer perder o que vem pela frente. O que aconteceu a seguir mudou completamente o rumo da jornada de Balaão e nos ensina lições poderosas sobre como Deus lida com nossa rebeldia disfarçada de obediência. Mas para entender completamente o que aconteceu, precisamos mergulhar no episódio mais inusitado de toda essa narrativa. Imagine a cena: Balaão cavalgando sua jumenta, acompanhado pelos príncipes de Balaque, provavelmente se sentindo como o homem mais esperto do mundo. Ele havia encontrado uma maneira de obedecer a Deus e ainda assim ganhar uma fortuna. Ou pelo menos era isso que ele pensava. Mas no mundo espiritual, algo completamente diferente estava acontecendo.
O anjo do Senhor, uma manifestação do próprio Deus, havia se posicionado no caminho como adversário de Balaão. Ele estava ali com uma espada desembainhada, pronto para destruir o profeta rebelde. Aqui está o detalhe mais fascinante. A jumenta podia ver o anjo, mas Balaão não. O animal conseguia perceber a realidade espiritual que o profeta, cegado por sua ganância, não conseguia enxergar. Isso é profundamente irônico e ao mesmo tempo assustador. Balaão era um profeta, alguém que supostamente tinha visões espirituais, que recebia revelações divinas. Mas no momento crucial, um animal comum tinha mais discernimento espiritual do que ele. A primeira vez que a jumenta viu o anjo, ela se desviou do caminho e foi para o campo. Balaão, irritado, bateu na jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Ele não tinha ideia de que sua jumenta havia acabado de salvar sua vida. A segunda vez, eles estavam passando por um caminho estreito entre vinhas, com paredes dos dois lados. Quando a jumenta viu novamente o anjo com a espada desembainhada, ela se encostou à parede, apertando o pé de Balaão contra a pedra. Mais uma vez, Balaão bateu no animal. Imagine a frustração de Balaão. Ele estava a caminho de fechar o negócio mais lucrativo de sua vida, e sua jumenta parecia estar tendo um dia péssimo. Mas a verdade era exatamente o oposto. A jumenta estava desesperadamente tentando proteger seu dono de uma morte certa. A terceira vez foi ainda mais dramática. O anjo se pôs num lugar tão estreito que não havia como passar nem para a direita, nem para a esquerda. A jumenta, vendo a impossibilidade de escapar, simplesmente deitou-se debaixo de Balaão. Desta vez, Balaão perdeu completamente a paciência. Ele pegou seu bordão e começou a espancar a jumenta com toda a sua força. Era como se toda a frustração de sua vida, toda a pressão que estava sentindo, toda a ansiedade sobre o negócio com Balaque estivesse sendo descarregada sobre aquele animal indefeso. Foi então que aconteceu um dos milagres mais extraordinários registrados na Bíblia. Deus abriu a boca da jumenta e ela falou como um ser humano. Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? Pare por um momento e imagine essa cena. Uma jumenta olhando para seu dono, falando com voz clara e inteligível, fazendo uma pergunta perfeitamente racional sobre por que estava sendo maltratada. Qualquer pessoa normal teria ficado em choque absoluto, teria caído da jumenta, talvez desmaiado, certamente ficado sem fala por vários minutos. Afinal, animais não falam. Isso vai contra todas as leis da natureza. Mas a resposta de Balaão nos mostra quão longe ele havia se afastado da realidade espiritual. Ele respondeu à jumenta como se fosse a coisa mais normal do mundo. Porque zombaste de mim. Quem me dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Balaão estava tão obcecado com seu objetivo, tão cegado pela ganância, que nem mesmo o milagre sobrenatural de uma jumenta falando conseguiu despertá-lo para a realidade de que algo extraordinário estava acontecendo. A jumenta continuou: Porventura, não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que me tens até hoje? Costumei eu alguma vez de fazer assim contigo? E Balaão teve que admitir: Não. Pense na sabedoria dessa resposta. A jumenta estava essencialmente dizendo: Em todos estes anos, eu sempre fui obediente e confiável. Se estou agindo diferente hoje, não acha que pode haver uma razão importante? Esta é uma lição poderosa para nós. Quando coisas estranhas começam a acontecer em nossas vidas, quando encontramos obstáculos inesperados em caminhos que pareciam certos, talvez devêssemos parar e considerar se Deus não está tentando nos proteger de algo que não conseguimos enxergar. Foi então que Deus abriu os olhos de Balaão. Subitamente, ele viu o anjo do Senhor parado no caminho com uma espada desembainhada. A realidade espiritual que havia estado ali o tempo todo finalmente se tornou visível para ele. A reação de Balaão foi imediata e dramática.
Ele se inclinou e se prostrou sobre seu rosto. O homem que momentos antes estava espancando sua jumenta por desobediência, agora estava prostrado diante da presença divina. O anjo falou com uma voz que deve ter feito Balaão tremer. Por que espancaste a tua jumenta estas 3 vezes? Eis que eu saí por adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Perverso. Esta é uma palavra forte. Deus não estava chamando apenas as ações de Balaão de erradas, estava chamando todo o caminho que ele havia escolhido de perverso. O anjo continuou: a jumenta me viu e desviou-se diante de mim estas 3 vezes. Se ela não se tivesse desviado de diante de mim, na verdade que já eu te teria matado, e a ela deixaria viva. Deixe essa verdade penetrar profundamente. Deus estava pronto para matar Balaão por sua desobediência disfarçada de obediência. A única coisa que havia salvo a vida do profeta foi a obediência de sua jumenta, um animal que tinha mais discernimento espiritual do que seu dono. Esta parte da história nos ensina várias lições cruciais que precisamos aplicar em nossas próprias vidas. Primeira, quando estamos determinados a seguir um caminho que sabemos que não é completamente certo, Deus muitas vezes permite obstáculos para nos proteger. Em vez de ficarmos frustrados com esses obstáculos, deveríamos considerá-los como possíveis sinais de que estamos no caminho errado. Segunda, a ganância pode nos cegar completamente para a realidade espiritual. Balaão estava tão focado no dinheiro que não conseguia ver nem mesmo um milagre acontecendo bem na sua frente. Terceira, Deus pode usar qualquer coisa, até mesmo um animal, para nos falar e nos proteger. Precisamos estar abertos aos métodos não convencionais que Deus usa para se comunicar conosco. Se esta história está tocando seu coração e trazendo reflexões importantes, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de deixar seu like. Balaão, agora completamente humilhado e aterrorizado, disse ao anjo: pequei, porque não soube que estavas neste caminho contra mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Finalmente, Balaão estava admitindo seu pecado. Mas será que essa confissão era genuína? Será que ele realmente havia aprendido a lição? A resposta do anjo nos dá uma pista perturbadora. Vai-te com estes homens, porém somente a palavra que eu te falar, essa falarás. Deus estava permitindo que Balaão continuasse sua jornada, mas agora sob condições muito mais rígidas. Não haveria mais espaço para interpretações criativas ou racionalizações. Ele falaria apenas o que Deus mandasse falar. Mas mesmo assim, o coração de Balaão permanecia dividido. E isso ficaria claro nas próximas etapas de sua jornada. O encontro com Balaque estava se aproximando, e com ele viria o verdadeiro teste da obediência de Balaão. Quando Balaão finalmente chegou ao território de Balaque, o rei moabita saiu pessoalmente para recebê-lo na fronteira. Isso era um sinal da importância extrema que Balaque dava a este encontro. Reis normalmente não saem de seus palácios para receber visitantes, mesmo visitantes importantes. Mas Balaque não estava satisfeito com a demora de Balaão. Suas primeiras palavras revelaram sua ansiedade e talvez um pouco de irritação. Não te mandei eu diligentemente chamar? Por que não vieste a mim? Não poderei eu, na verdade, honrar-te? Percebe a pressão psicológica nessa fala? Balaque estava lembrando Balaão de 3 coisas. Primeiro, que havia feito um convite urgente. Segundo, que Balaão havia demorado para responder. E terceiro, que ele, Balaque, tinha poder e recursos para honrar grandemente o profeta. Era como se Balaque estivesse dizendo: você deveria ter vindo na primeira vez que chamei. Sabe quanto dinheiro você perdeu por hesitar? A resposta de Balaão foi interessante. Eis que agora tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. À primeira vista, isso parece espiritual.
Balaão estava estabelecendo que só falaria o que Deus mandasse. Mas observe a linguagem cuidadosa. Ele não disse: "Não posso amaldiçoar Israel, porque eles são o povo escolhido de Deus." Ele simplesmente disse que falaria o que Deus pusesse em sua boca. Isso deixava a porta aberta para Balaque acreditar que talvez Deus pusesse uma maldição na boca de Balaão. Era uma resposta ambígua que não desencorajava completamente as esperanças do rei moabita. Balaque levou Balaão a Quiriate-Uzote, onde fizeram um grande banquete. Este não era apenas um jantar de cortesia, era um evento político e religioso significativo. Balaque estava tratando Balaão como um dignitário de alto nível, cercando-o de luxo e honras. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão aos altos de Baal. Este local tinha significado religioso profundo para os moabitas. Era um lugar sagrado dedicado a Baal, uma das principais divindades da região. A escolha deste local não era coincidência. Balaque estava tentando criar uma atmosfera espiritual favorável à maldição. Ele queria que Balaão pronunciasse suas palavras num lugar onde os poderes das trevas supostamente eram mais fortes. De lá, eles podiam ver uma parte do povo de Israel acampado no vale. A vista deve ter sido impressionante. Milhares e milhares de tendas organizadas em formação militar perfeita, rebanhos pastando, fumaça subindo dos fogos de acampamento. Era um mar de humanidade que se estendia até onde os olhos podiam alcançar. Balaão disse a Balaque: "Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros." 7 era um número de perfeição e completude na cultura antiga. Balaão estava preparando um sacrifício elaborado e caro. Cada bezerro e carneiro representava um valor significativo. Estamos falando de uma fortuna em animais sendo sacrificados. Balaque não hesitou em fornecer tudo. Para ele, esse era um investimento pequeno, comparado ao que esperava ganhar se Israel fosse destruído por uma maldição divina. Após os sacrifícios, Balaão disse a Balaque: "Fica-te junto ao teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te declararei." Aqui vemos algo fascinante sobre o método profético de Balaão. Ele não era como os profetas falsos que inventavam suas mensagens. Ele realmente buscava uma revelação genuína de Deus. Isso torna sua história ainda mais trágica. Ele tinha acesso real ao divino, mas estava tentando usar esse acesso para fins errados. Balaão se retirou para um lugar solitário, esperando que Deus lhe aparecesse. E Deus, de fato, veio ao seu encontro. Mas o que aconteceu a seguir deve ter chocado tanto Balaão quanto Balaque. Em vez de receber palavras de maldição contra Israel, Balaão recebeu uma revelação gloriosa sobre o povo de Deus. Quando voltou para junto de Balaque, que estava ansiosamente esperando ao lado dos altares com todos os príncipes de Moabe, Balaão abriu a boca e falou. Mas em vez das maldições que todos esperavam ouvir, saíram palavras de bênção poderosa. De Arã me trouxe Balaque, rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como detestarei o que o Senhor não detestou? Imagine o choque de Balaque. Ele havia investido uma fortuna, havia viajado longas distâncias, havia preparado sacrifícios elaborados, e agora o profeta que ele havia contratado para amaldiçoar Israel estava declarando que era impossível amaldiçoar quem Deus não havia amaldiçoado. Mas Balaão não parou por aí. Continuou com uma das profecias mais belas sobre Israel em toda a Bíblia. Das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Morra a minha alma da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Essas palavras eram exatamente o oposto do que Balaque queria ouvir.
Em vez de predizer destruição para Israel, Balaão estava profetizando que eles seriam incontáveis como o pó da terra, que seriam um povo separado e especial, e que morrer como eles seria uma bênção. A reação de Balaque foi de indignação total. Que me fizeste? Para amaldiçoar os meus inimigos te tomei, e eis que inteiramente os abençoaste. Balaque estava essencialmente dizendo: eu te contratei para fazer um trabalho específico, e você fez exatamente o contrário. A resposta de Balaão revelou tanto sua integridade quanto sua vulnerabilidade. Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôr na minha boca? Por um lado, Balaão estava sendo fiel ao que Deus havia revelado. Ele não estava inventando palavras para agradar Balaque. Por outro lado, sua resposta sugeria que se Deus pusesse palavras diferentes em sua boca, ele as falaria, incluindo maldições. Mas Balaque não ia desistir facilmente. Se a primeira tentativa não funcionou, talvez fosse uma questão de localização, talvez de outro lugar, com uma perspectiva diferente de Israel, Balaão pudesse receber uma revelação diferente. Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde os vejas. Somente verás a última parte deles, e não os verás a todos, e dali os amaldiçoa. Percebe a lógica de Balaque? Ele pensava que se Balaão visse apenas uma parte de Israel, em vez de todo o acampamento, talvez isso influenciasse a revelação divina, como se Deus fosse enganado por truques de perspectiva. Esta mentalidade revela algo profundo sobre como muitas pessoas entendem erroneamente a oração e a busca pela vontade de Deus. Elas acham que podem manipular as circunstâncias para conseguir de Deus a resposta que querem. Se você está sendo tocado por esta mensagem e quer continuar recebendo conteúdo que transforma vidas, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Balaão concordou em ir para o segundo local. Isso já mostra que, apesar do milagre da jumenta e do encontro com o anjo, seu coração ainda não estava completamente alinhado com a vontade de Deus. Um profeta verdadeiramente obediente teria dito: Deus já falou, não preciso ir a outro lugar. Mas Balaão foi. E o que aconteceu no segundo local foi ainda mais extraordinário do que no primeiro. Balaque levou Balaão ao campo de Zofim, no cume de Pisga. Este era outro lugar alto, estrategicamente escolhido para ter uma visão diferente do acampamento israelita. Balaque estava desesperado, tentando qualquer coisa que pudesse influenciar o resultado. Novamente, Balaão pediu 7 altares, 7 bezerros e 7 carneiros. O ritual foi repetido exatamente como da primeira vez. Mais uma fortuna em animais foi sacrificada. Mais tempo e recursos foram investidos na esperança de conseguir uma maldição contra Israel. Balaão se afastou novamente para buscar uma revelação de Deus, mas desta vez algo diferente aconteceu. O texto bíblico nos diz que o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão. Quando Balaão voltou, Balaque e todos os príncipes de Moabe estavam esperando ansiosamente. Talvez desta vez as coisas seriam diferentes. Talvez agora eles ouvissem as maldições que tanto desejavam. Mas o que saiu da boca de Balaão foi ainda mais poderoso que a primeira profecia. Levanta-te, Balaque, e ouve. Dá-me ouvidos, filho de Zippor. Deus não é homem, para que minta, nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria. Ou falaria, e não o confirmaria. Essa declaração é uma das mais profundas sobre o caráter de Deus em toda a Bíblia. Balaão estava essencialmente dizendo: Balaque, você não entende com quem está lidando. Deus não é como os seres humanos que mudam de ideia baseados em circunstâncias ou pressão. Quando Deus fala, sua palavra é definitiva. A Balaão continuou: Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele abençoou e não o posso revogar. Não o posso revogar. Essas palavras devem ter caído como uma bomba sobre Balaque. O profeta mais poderoso da região estava declarando que era impossível desfazer as bênçãos que Deus havia pronunciado sobre Israel.
A profecia continuou com detalhes ainda mais específicos sobre a grandeza de Israel. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou perversidade em Israel. O Senhor, seu Deus, é com ele, e entre eles se ouve o alarido de rei. Deus os tirou do Egito, tem forças como de búfalo. Porque contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Aqui temos uma revelação extraordinária sobre como Deus vê seu povo. Mesmo quando Israel pecava, e eles pecavam com frequência, Deus escolhia não ver sua iniquidade por causa da aliança que havia feito com eles. Isso não significa que Deus ignora o pecado, mas que ele o cobre através de sua graça e misericórdia. Balaão também declarou que encantamentos e adivinhações não teriam poder contra Israel. Isso era uma declaração direta de que tudo o que Balaque estava tentando fazer era inútil desde o início. A profecia terminou com uma declaração que deve ter aterrorizado Balaque. Eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Em vez de Israel sendo destruído, eles seriam como leões poderosos devorando seus inimigos. Esta era exatamente a imagem oposta do que Balaque queria ouvir. A reação de Balaque foi de frustração total. Nem totalmente os amaldiçoes, nem totalmente os abençoes. Balaque estava essencialmente dizendo: se você não pode amaldiçoá-los, pelo menos pare de abençoá-los. Mas Balaão respondeu: porventura te não falei, dizendo, tudo o que o Senhor falar, isso farei? Novamente vemos a integridade profissional de Balaão em conflito com suas motivações questionáveis. Ele estava sendo fiel à revelação que recebia, mas ainda estava disposto a tentar novamente se houvesse outra oportunidade. E Balaque, desesperado, ofereceu exatamente isso. Ora vem, levo-te a outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus que de lá nos amaldiçoes. Terceira tentativa. Mesmo depois de 2 fracassos espetaculares, Balaque não estava disposto a desistir. E Balaão, tristemente, também não estava disposto a dizer: chega, Deus já falou claramente 2 vezes. Balaque levou Balaão ao cume de Peor, que ficava defronte do deserto. Este local tinha significado religioso especial. Peor era associado com rituais pagãos e práticas idólatras. Talvez Balaque pensasse que um local mais próximo aos seus deuses pudesse influenciar o resultado. Mais uma vez, o ritual foi repetido. 7 altares, 7 bezerros, 7 carneiros. O investimento de Balaque neste empreendimento estava se tornando astronômico, mas ele estava disposto a pagar qualquer preço para destruir Israel. Mas desta vez, algo diferente aconteceu com Balaão. O texto nos diz que viu Balaão, que parecia bem aos olhos do Senhor, abençoar a Israel, e não foi desta vez buscar encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. Pela primeira vez, Balaão não se afastou para buscar uma revelação privada. Em vez disso, ele simplesmente olhou para Israel acampado no deserto, e veio sobre ele o Espírito de Deus. O que se seguiu foi a mais extraordinária de todas as profecias de Balaão. Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Balaão estava declarando que esta não era uma profecia comum. Ele estava caído em êxtase, completamente tomado pelo Espírito de Deus, vendo visões do Todo-Poderoso. A profecia que se seguiu é uma das mais belas descrições de Israel em toda a Bíblia. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó! As tuas habitações, ó Israel, como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Em vez de ver Israel como inimigo a ser destruído, Balaão estava vendo-os através dos olhos de Deus,
como um jardim belo e próspero, como árvores plantadas junto às águas, crescendo e florescendo sob o cuidado divino. A profecia continuou predizendo a grandeza futura de Israel. Das suas mãos gotejará a água, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exaltará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. E então veio a declaração que deve ter feito Balaque tremer: benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Essa era uma repetição direta da promessa que Deus havia feito a Abraão séculos antes. Balaão estava declarando que qualquer um que tentasse amaldiçoar Israel seria amaldiçoado por Deus. A reação de Balaque foi explosiva. Sua paciência finalmente se esgotou. Para amaldiçoar os meus inimigos te chamei, porém, eis que inteiramente os tens abençoado já 3 vezes. 3 tentativas, 3 fracassos espetaculares. Em vez de maldições, Balaque havia comprado as mais poderosas bênçãos sobre Israel jamais pronunciadas. Balaque continuou sua tirada furiosa. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Aqui vemos a verdadeira natureza de Balaque. Quando as coisas não saíram como ele queria, ele culpou Deus por privar Balaão da recompensa. Ele não conseguia aceitar que talvez fosse ele quem estava lutando contra a vontade divina. A resposta de Balaão foi interessante. Porventura não falei eu também aos teus mensageiros, que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, não poderei traspassar o mandado do Senhor para fazer bem ou mal do meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Balaão estava se defendendo, lembrando que desde o início havia dito que só poderia falar o que Deus mandasse. Mas há algo revelador em suas palavras. Ele mencionou especificamente a casa cheia de prata e de ouro que havia rejeitado. Isso mostra que Balaão estava muito consciente do que estava perdendo financeiramente. Ele estava sendo obediente, mas não sem uma pontada de arrependimento pelo dinheiro que não ganharia. Se esta história está impactando sua vida, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Esta é uma mensagem que todos precisam ouvir. Mas mesmo sendo dispensado por Balaque, Balaão não foi embora imediatamente. Ele tinha mais uma coisa a dizer, uma profecia final que seria ainda mais extraordinária que todas as anteriores. E foi nessa profecia final que Balaão pronunciou palavras que ainda ecoam através dos séculos. Mesmo sendo dispensado por Balaque com palavras ásperas, Balaão não se retirou imediatamente. Havia algo mais que ele precisava dizer, uma revelação final que Deus havia posto em seu coração. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Nos últimos dias. Essas palavras indicavam que Balaão estava prestes a fazer uma profecia que transcenderia completamente o contexto imediato. Ele não estava mais falando apenas sobre o conflito entre Moabe e Israel. Estava vendo através dos séculos, contemplando o futuro distante. E então saiu de sua boca uma das profecias messiânicas mais claras de todo o Antigo Testamento. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Uma estrela procederá de Jacó. Por séculos, estudiosos da Bíblia reconheceram esta como uma profecia sobre o Messias. A estrela que surgiria de Israel seria um rei poderoso que dominaria não apenas os inimigos imediatos de Israel, mas que teria autoridade sobre todas as nações. É fascinante que esta profecia messiânica tenha vindo através de Balaão, um profeta gentio que havia sido contratado para amaldiçoar Israel. Deus usou até mesmo alguém com motivações questionáveis,
para pronunciar verdades eternas sobre seu plano de salvação. A profecia continuou com detalhes específicos sobre a destruição dos inimigos de Israel. E Edom será uma possessão, e Seir será também uma possessão pelos seus inimigos. Mas Israel fará proezas, e dominará de Jacó, e destruirá da cidade o que restou. Balaão estava predizendo que Israel não apenas sobreviveria às ameaças atuais, mas que eventualmente dominaria todos os seus inimigos históricos, Edom, Seir e outros povos da região. Mas a profecia não parou por aí. Balaão começou a pronunciar julgamentos específicos sobre várias nações, e vendo os amalequitas, alçou a sua parábola e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será para a perdição. Amaleque havia sido o primeiro povo a atacar Israel depois do êxodo do Egito. Agora Balaão profetizava que, embora eles fossem poderosos agora, eventualmente seriam completamente destruídos. A história confirmou esta profecia. Os amalequitas, que uma vez foram uma ameaça constante para Israel, eventualmente desapareceram completamente como povo. Balaão também profetizou sobre outros povos, e vendo os queneus, alçou a sua parábola e disse: Firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia, o queneu será consumido até que Assur te leve por prisioneiro. Os queneus eram um povo que se achava seguro em suas habitações nas montanhas rochosas. Mas Balaão predisse que mesmo eles seriam eventualmente conquistados pelos assírios. A profecia final de Balaão foi talvez a mais abrangente de todas. E, alçando ainda a sua parábola, disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? E as naves de Quitim virão e afligirão a Assur e afligirão a Éber, e também eles virão à perdição. Balaão estava vendo um futuro tão distante que ele próprio ficou perturbado com a visão. Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Era como se ele estivesse vendo julgamentos tão severos que se perguntava quem sobreviveria. As naves de Quitim são geralmente interpretadas como uma referência a potências marítimas que viriam do oeste, possivelmente os romanos, que eventualmente conquistariam toda a região. Esta profecia final mostrava que Balaão não estava vendo apenas alguns séculos à frente, mas estava contemplando o fluxo inteiro da história humana até os tempos finais. Depois de pronunciar todas essas profecias extraordinárias, Balaão finalmente se levantou e voltou para sua terra. Balaque também se retirou para o seu lugar. À primeira vista, parece que a história termina bem. Balaão foi obediente a Deus, pronunciou bênçãos em vez de maldições sobre Israel e rejeitou a fortuna que Balaque lhe oferecera. Ele resistiu à tentação da ganância e escolheu obedecer a Deus. Mas esta não é a verdade completa da história de Balaão. O que aconteceu depois de ele voltar para casa revela a verdadeira condição de seu coração e nos ensina uma das lições mais importantes de toda a Bíblia sobre os perigos da ganância. Se você está acompanhando esta história até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Porque o que Balaão fez, depois de ser mandado embora por Balaque, foi muito pior do que simplesmente amaldiçoar Israel. Foi uma traição tão profunda e destrutiva que suas consequências ecoaram por gerações. E é essa parte final da história que contém as lições mais importantes para nossas vidas hoje. Se a história de Balaão terminasse com ele voltando para casa depois de abençoar Israel 3 vezes, ele seria lembrado como um herói da fé, um profeta gentil que resistiu à tentação da riqueza e escolheu obedecer a Deus, mesmo quando isso lhe custou uma fortuna. Mas, infelizmente, essa não é a história completa. O que aconteceu depois
revela a verdadeira condição do coração de Balaão e nos ensina uma das lições mais sombrias sobre como a ganância pode corromper até mesmo aqueles que parecem estar servindo fielmente a Deus. Para entender completamente o que aconteceu, precisamos avançar um pouco na narrativa bíblica. Em Números, capítulo 25, lemos sobre um evento devastador que aconteceu logo depois da partida de Balaão. Os israelitas começaram a se prostituir com as filhas de Moabe. Isso não era apenas imoralidade sexual, era apostasia religiosa. As mulheres moabitas convidaram os homens israelitas para os sacrifícios de seus deuses, e o povo de Israel começou a adorar Baal-Peor. Este não foi um evento espontâneo, foi uma estratégia cuidadosamente planejada para destruir Israel de dentro para fora. E o arquiteto desta estratégia foi exatamente Balaão. Como sabemos disso? Várias passagens posteriores da Bíblia deixam isso cristalino. Em Números 31:16, quando Israel está lutando contra os midianitas, Moisés diz: Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no negócio de Peor. Por conselho de Balaão. Essas palavras revelam uma verdade aterrorizante. Depois de ser mandado embora por Balaque sem receber pagamento, Balaão não desistiu de ganhar dinheiro com a situação. Ele simplesmente mudou de estratégia. Se não podia amaldiçoar Israel diretamente, porque Deus não permitia, ele encontraria uma maneira de fazer Israel se amaldiçoar a si mesmo através do pecado. O plano era diabolicamente inteligente. Balaão sabia que o Deus de Israel era santo e não toleraria idolatria ou imoralidade entre seu povo. Se ele conseguisse levar Israel ao pecado, o próprio Deus se tornaria o inimigo de Israel. Imagine a cena. Balaão, o profeta que havia pronunciado bênçãos gloriosas sobre Israel, agora sentado com Balaque e outros líderes moabitas e midianitas, planejando a destruição espiritual do povo de Deus. Vocês não podem derrotar Israel pela força, Balaão deve ter dito, e eu não posso amaldiçoá-los porque Deus os protege. Mas há uma maneira de fazê-los se destruir. O conselho de Balaão era usar as mulheres mais belas de Moabe e Midian como armadilha. Elas deveriam se aproximar dos homens israelitas, seduzi-los, e então gradualmente introduzi-los na adoração dos deuses pagãos. A estratégia funcionou perfeitamente. Os homens de Israel, longe de suas esposas e famílias, em acampamentos militares há meses, foram facilmente seduzidos pela beleza das mulheres estrangeiras. E uma vez envolvidos em relacionamentos ilícitos, foi fácil convencê-los a participar dos rituais religiosos. O resultado foi catastrófico. A ira de Deus se acendeu contra Israel. Uma praga divina começou a devastar o povo. 24 mil israelitas morreram antes que a situação fosse controlada. Pense na ironia terrível desta situação. Balaque havia tentado destruir Israel através de maldições sobrenaturais e havia falhado completamente. Mas Balaão conseguiu causar mais destruição a Israel do que qualquer exército inimigo jamais havia conseguido, simplesmente levando-os ao pecado. Este é o poder devastador da tentação moral. Inimigos externos podem atacar nossos corpos, nossos bens materiais, nossa reputação, mas quando caímos em pecado, nós nos destruímos de dentro para fora. Perdemos nossa comunhão com Deus, nossa paz interior, nossa integridade espiritual. O conselho de Balaão também revela algo profundo sobre como o inimigo de nossas almas trabalha. Satanás raramente consegue nos destruir através de ataques frontais óbvios. Sua estratégia principal é a sedução gradual, o compromisso moral aparentemente pequeno, a racionalização que nos leva cada vez mais longe do caminho certo. Observe que as mulheres moabitas não começaram convidando os israelitas diretamente para adorar ídolos.
Elas começaram com relacionamentos aparentemente inocentes, talvez apenas amizades. Depois vieram os relacionamentos românticos. Só então veio o convite para participar de uma celebração cultural que, na verdade, era adoração idólatra. Esta é exatamente a estratégia que o inimigo usa conosco hoje. Ele não nos convida diretamente para abandonar nossa fé. Ele nos oferece compromissos aparentemente pequenos, decisões que parecem não ter importância eternal, relacionamentos que não vão afetar nossa espiritualidade. Mas cada pequeno compromisso nos torna mais vulneráveis ao próximo. Cada racionalização torna mais fácil a próxima racionalização. E antes que percebamos, estamos longe de Deus e perguntando como chegamos até ali. A história de Balaão nos mostra que é possível ter conhecimento espiritual genuíno, receber revelações reais de Deus, até mesmo pronunciar verdades proféticas poderosas, e ainda assim ter um coração corrompido pela ganância. Balaão nunca abandonou completamente sua conexão com Deus. Ele continuou sendo capaz de ouvir a voz divina e transmitir mensagens proféticas, mas isso não o impediu de usar seu dom espiritual para propósitos malignos quando sua primeira estratégia não funcionou. Esta é uma advertência solene para todos nós que temos dons espirituais, posições de liderança ou influência na comunidade de fé. É possível ministrar poderosamente para outros enquanto nosso próprio coração está se corrompendo. É possível abençoar outros enquanto nós mesmos estamos caminhando para a destruição. Curtiu essa reflexão? Então, deixe seu like no vídeo e ajude outras pessoas a receberem esta mensagem importante. O fim da história de Balaão foi apropriadamente trágico. Quando Israel finalmente foi instruído por Deus a se vingar dos midianitas pelo papel que haviam desempenhado na corrupção do povo, Balaão foi encontrado no meio dos inimigos de Israel. O profeta que uma vez havia pronunciado: "Morra a minha alma da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu", acabou morrendo como inimigo do povo de Deus. A Bíblia registra simplesmente: também a Balaão, filho de Beor, o adivinho, mataram os filhos de Israel à espada, entre os outros que mataram. Que final trágico para um homem que teve oportunidades extraordinárias de servir fielmente ao Deus Todo-Poderoso. Que advertência solene para todos nós sobre os perigos da ganância não controlada. Mas as lições da vida de Balaão não terminaram com sua morte. A história de Balaão não terminou quando ele foi morto pelos israelitas. Sua vida e suas escolhas continuaram a ecoar através das páginas da Bíblia, servindo como advertência e instrução para as gerações futuras. No Novo Testamento, encontramos 3 referências específicas a Balaão, cada uma destacando um aspecto diferente de sua falha espiritual e das lições que devemos aprender. A primeira referência está em 2 Pedro 2:15-16, onde o apóstolo Pedro está advertindo sobre falsos mestres, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, o qual amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Pedro identifica o problema central de Balaão. Ele amou o prêmio da injustiça. Não foi apenas que Balaão foi tentado pelo dinheiro. Ele desenvolveu um amor pelo lucro injusto que eventualmente corrompeu todo o seu ministério. A segunda referência está em Judas, versículo 11, onde encontramos uma advertência ainda mais severa. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Judas coloca Balaão numa lista sombria ao lado de Caim, o primeiro assassino, e Coré, que se rebelou contra a autoridade de Moisés. O engano do prêmio de Balaão se tornou uma expressão para descrever como a ganância pode enganar até mesmo pessoas espiritualmente dotadas. A terceira referência é talvez a mais perturbadora.
Em Apocalipse 2,14, Jesus está falando à igreja de Pérgamo: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Aqui vemos que a estratégia de Balaão, usar sedução moral para levar o povo de Deus ao pecado, havia se tornado uma doutrina. Havia pessoas na igreja primitiva que estavam seguindo exatamente o mesmo padrão, comprometendo com a cultura pagã ao redor e levando outros cristãos a fazer o mesmo. Isso significa que o caminho de Balaão não é apenas uma história antiga, é um padrão de comportamento que continua a ameaçar o povo de Deus em todas as épocas. Então, quais são as lições práticas que precisamos extrair desta história para nossas vidas hoje? Primeira lição: a ganância pode corromper até mesmo dons espirituais genuínos. Balaão tinha uma conexão real com Deus. Ele recebia revelações verdadeiras, pronunciava profecias precisas e tinha autoridade espiritual reconhecida. Mas nada disso o protegeu da corrupção da ganância. Hoje, vemos o mesmo padrão em líderes religiosos que começam com dons genuínos e ministérios ungidos, mas gradualmente se corrompem pelo amor ao dinheiro, ao poder ou ao prestígio. Eles podem continuar ministrando poderosamente por um tempo, mas eventualmente sua corrupção interna se manifesta de formas destrutivas. A lição para nós é que devemos constantemente examinar nossas motivações. Por que fazemos o que fazemos? Estamos servindo a Deus ou estamos usando Deus para servir nossos próprios interesses? Segunda lição: devemos desconfiar de segundas consultas, quando Deus já falou claramente. Quando Balaque enviou a segunda delegação com uma oferta maior, Balaão deveria ter recusado imediatamente. Deus já havia dado uma resposta clara, mas Balaão decidiu consultar Deus novamente, porque não gostou da primeira resposta. Quantas vezes fazemos a mesma coisa? Deus nos dá direção clara através da sua palavra, através de conselhos piedosos, através das circunstâncias, mas continuamos orando sobre o assunto, porque esperamos que Ele mude de ideia e nos dê a resposta que queremos. Esta é uma forma sutil de rebelião. Quando Deus fala claramente, nossa resposta deve ser obediência, não negociação. E a terceira lição: pequenos compromissos levam a grandes quedas. Balaão não acordou um dia e decidiu conspirar contra Israel. Foi uma série de pequenas concessões que o levaram à sua queda final. Primeiro, ele considerou uma oferta que deveria ter rejeitado imediatamente. Depois, ele consultou Deus sobre algo que já sabia que era errado. Então, ele aceitou ir mesmo sabendo que suas motivações não eram puras. Cada compromisso tornou o próximo mais fácil, até que ele chegou ao ponto de ativamente conspirar contra o povo que havia abençoado. Em nossas vidas, precisamos estar atentos aos pequenos compromissos morais. Aquela pequena desonestidade, aquele relacionamento que sabemos que não é apropriado, aquela decisão financeira questionável. Essas coisas podem parecer insignificantes, mas elas criam um padrão que pode nos levar muito longe do caminho certo. Quarta lição: o inimigo muda de estratégia quando a primeira não funciona. Quando Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel diretamente, ele mudou de tática e os atacou através da sedução moral. O inimigo de nossas almas faz a mesma coisa. Se ele não consegue nos destruir através de ataques frontais, ele usa estratégias mais sutis. Precisamos estar vigilantes não apenas contra tentações óbvias, mas também contra compromissos graduais que podem parecer inofensivos, mas que nos afastam de Deus. Quinta lição: nossa reputação espiritual não nos protege da queda. Balaão tinha uma reputação impressionante como profeta.
Reis o procuravam de países distantes. Suas palavras tinham poder sobrenatural, mas nada disso o protegeu quando ele abriu seu coração para a ganância. Não importa quão espirituais possamos parecer externamente, todos somos vulneráveis à queda, se não vigiarmos constantemente nossos corações e motivações. Sexta lição: Deus pode usar até mesmo pessoas com motivações erradas para seus propósitos. Apesar de todas as falhas de Balaão, Deus ainda usou-o para pronunciar algumas das profecias mais belas sobre Israel e sobre o Messias vindouro. Isso não justifica as motivações erradas de Balaão, mas nos mostra que a soberania de Deus é maior que nossas falhas humanas. Deus pode cumprir seus propósitos mesmo através de instrumentos imperfeitos. Mas isso não significa que devemos ser descuidados com nossas motivações, porque as consequências para nossas próprias vidas ainda serão severas. Se esta mensagem está tocando seu coração, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Esta é uma advertência que todos precisamos ouvir. Sétima lição: as consequências do pecado podem não aparecer imediatamente. Balaão conseguiu manter sua reputação como profeta por um tempo depois de aconselhar Balaque sobre como corromper Israel. Ele pode ter pensado que havia escapado das consequências de suas ações, mas eventualmente a justiça divina o alcançou. Muitas vezes pensamos que escapamos das consequências de nossas escolhas erradas porque elas não aparecem imediatamente. Mas Deus não é enganado. O que o homem semear, isso também ceifará. Oitava lição: devemos escolher nossos conselheiros com cuidado. Balaque procurou Balaão especificamente porque sabia que ele trabalhava por dinheiro. Se Balaque tivesse procurado um profeta verdadeiramente íntegro, nunca teria conseguido o conselho destrutivo que recebeu. Em nossas vidas, precisamos ter cuidado com quem buscamos conselhos. Se procuramos pessoas que sabemos que nos dirão o que queremos ouvir, provavelmente receberemos conselhos que nos levarão na direção errada. Nona lição: a verdadeira medida de nosso caráter é o que fazemos quando ninguém está olhando. Publicamente, Balaão recusou amaldiçoar Israel e pronunciou bênçãos poderosas sobre eles. Mas, privately, ele planejou a destruição deles. Sua verdadeira natureza foi revelada não em seus atos públicos, mas em suas conspirações secretas. Nossa verdadeira espiritualidade não é medida pelo que fazemos quando outros estão observando, mas pelo que fazemos quando pensamos que ninguém está vendo. Mas a verdade é que Deus sempre está vendo, e eventualmente nosso caráter verdadeiro será revelado. Décima lição: nunca é tarde demais para mudar de curso. Mesmo depois de todos os seus erros, se Balaão tivesse se arrependido genuinamente e mudado de direção, Deus teria perdoado e restaurado. A graça divina estava disponível até o fim. Não importa quão longe possamos ter nos afastado do caminho certo, sempre podemos nos voltar para Deus. Sua misericórdia é maior que nossos pecados, e sua graça é suficiente para nos restaurar completamente. A história de Balaão é ao mesmo tempo uma advertência e uma oportunidade de reflexão. Ela nos mostra o potencial que todos temos, tanto para o bem quanto para o mal. Nos mostra como dons espirituais genuínos podem ser corrompidos pela ganância, mas também nos mostra a paciência e a soberania de Deus, que pode usar até mesmo nossos fracassos para ensinar lições importantes às gerações futuras. A pergunta que fica para cada um de nós é: estamos dispostos a aprender com os erros de Balaão? Ou vamos repetir os mesmos padrões destrutivos em nossas próprias vidas? Chegamos ao fim da extraordinária história de Balaão, mas as lições que ela contém são tão relevantes hoje quanto eram há mais de 3.000 anos. Esta não é apenas uma narrativa antiga. É um espelho que reflete as batalhas que todos enfrentamos em nossas próprias jornadas espirituais. Balaão representa algo que existe dentro de cada um de nós.
o potencial para usar os dons que Deus nos deu para propósitos egoístas, a tentação de racionalizar nossas decisões quando elas nos beneficiam financeiramente, e a capacidade de servir a Deus externamente enquanto nosso coração está dividido internamente. Mas sua história também nos ensina verdades poderosas sobre o caráter imutável de Deus e sobre princípios que governam o universo espiritual. Esta é talvez a lição mais importante de toda a narrativa. Por mais poderoso que fosse Balaão como profeta, por mais dinheiro que Balaque estivesse disposto a pagar, por mais elaborados que fossem os rituais e sacrifícios, era absolutamente impossível amaldiçoar um povo que Deus havia escolhido abençoar. Esta verdade transcende completamente a história específica de Israel e Moabe. Ela estabelece um princípio universal. Quando Deus abençoa algo ou alguém, nenhuma força no universo pode revogar essa bênção. Para nós hoje, isso significa que se somos filhos de Deus, se estamos cobertos pela sua graça e andando em obediência à sua palavra, não precisamos temer as maldições ou ataques espirituais dos outros. Nenhuma bruxa, nenhum ocultista, nenhum inimigo espiritual tem poder para nos amaldiçoar quando estamos debaixo da proteção divina. Mas isso também significa que temos uma responsabilidade séria. Se Deus nos abençoou, devemos viver de maneira digna dessa bênção. Não podemos usar a proteção divina como licença para pecar ou para viver de forma descuidada. Através de Balaão, vimos como as palavras têm poder real no reino espiritual. Quando ele falou sob a inspiração de Deus, suas palavras não eram apenas sons no ar, eram decretos que moldavam a realidade. As bênçãos que Balaão pronunciou sobre Israel se cumpriram através da história. Israel se tornou incontável como as estrelas do céu. Eles se tornaram uma nação poderosa que influenciou o mundo inteiro. E, eventualmente, através deles, veio o Messias, a estrela que Balaão viu em visão. Isso nos ensina sobre o poder de nossas próprias palavras. Quando falamos sob a inspiração de Deus, quando pronunciamos bênçãos baseadas na sua vontade, nossas palavras têm autoridade espiritual real. Como pais, podemos abençoar nossos filhos com palavras que moldarão seus destinos. Como líderes, podemos falar vida e propósito sobre aqueles que lideram. Como cristãos, podemos pronunciar a esperança e a restauração de Deus sobre situações aparentemente impossíveis. A história de Balaão nos mostra que existe um mundo espiritual real operando paralelamente ao mundo físico que vemos. Anjos estão ativos, influências espirituais são reais, e nossas escolhas têm consequências que transcendem o material. Quando a jumenta de Balaão podia ver o anjo, mas Balaão não podia, isso revelou que animais, às vezes, têm mais discernimento espiritual do que seres humanos cegados pela ganância ou pelo pecado. Hoje, precisamos estar cientes de que também vivemos numa batalha espiritual. Nossas lutas não são apenas contra circunstâncias físicas ou problemas emocionais. Elas envolvem forças espirituais que tentam nos afastar de Deus e destruir nosso propósito. Mas também vimos que Deus é supremo nesta batalha. O anjo do Senhor tinha autoridade total sobre a situação. Nenhum poder das trevas pode operar além dos limites que Deus estabelece. Uma das lições mais assombradoras da história de Balaão é que é possível ter dons espirituais impressionantes, ministrar poderosamente e ainda assim ter um coração corrompido. Balaão podia ouvir a voz de Deus, podia receber visões divinas. Suas palavras tinham poder sobrenatural, mas nada disso o protegeu da queda, porque seu coração não estava totalmente comprometido com Deus. Esta é uma advertência especialmente importante para aqueles de nós que estão em posições de liderança espiritual ou que têm dons ministeriais visíveis. Sucessos externos não garantem saúde espiritual interna. Precisamos constantemente examinar nossos corações e motivações. Por que fazemos o que fazemos?
Estamos buscando a glória de Deus ou nossa própria glória? Estamos servindo ao reino de Deus ou estamos construindo nossos próprios impérios? Através da história de Balaão, vemos tanto a paciência quanto a severidade de Deus. Ele foi paciente com Balaão, dando-lhe múltiplas oportunidades de fazer a escolha certa. Ele até usou uma jumenta para tentar proteger Balaão da destruição. Mas quando Balaão persistiu em sua rebelião, quando ele conspirou ativamente contra o povo de Deus, a justiça divina finalmente o alcançou. Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. Isso nos lembra que não devemos presumir da graça de Deus. Sua paciência não é fraqueza e sua misericórdia não é permissividade. Há consequências reais para nossas escolhas e, eventualmente, colheremos o que semeamos. Talvez a lição mais consoladora de toda a narrativa seja ver como Deus estava no controle total da situação desde o início. Balaque pensava que estava manipulando eventos para destruir Israel. Balaão pensava que estava sendo esperto ao tentar servir a Deus e a Mamom ao mesmo tempo. Mas Deus estava orquestrando tudo para cumprir seus propósitos eternos. As tentativas de destruir Israel resultaram nas mais poderosas bênçãos já pronunciadas sobre eles. Os esforços de Balaão para ganhar dinheiro injustamente resultaram em profecias que ainda inspiram fé milhares de anos depois. Isso nos dá esperança quando enfrentamos situações difíceis em nossas próprias vidas. Mesmo quando inimigos conspiram contra nós, mesmo quando pessoas que deveriam nos ajudar nos traem, Deus pode transformar até mesmo os ataques mais maliciosos em bênçãos para nossas vidas. Ao concluirmos esta jornada através da vida de Balaão, cada um de nós precisa fazer uma avaliação honesta de nossas próprias vidas. Existem áreas onde estamos tentando servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo? Há situações onde continuamos orando sobre algo que Deus já nos respondeu claramente? Estamos fazendo pequenos compromissos que podem nos levar a grandes quedas? Nossas motivações para servir a Deus são puras ou estamos buscando benefícios pessoais? Estamos vigilantes contra as estratégias sutis do inimigo em nossas vidas? A história de Balaão nos oferece tanto uma advertência quanto uma oportunidade de mudança. Podemos aprender com seus erros e escolher um caminho diferente. Se você chegou até o final deste vídeo, isso mostra que Deus está falando com seu coração. Não ignore essa voz. Se há áreas em sua vida onde você precisa fazer mudanças, este é o momento de agir. Se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Temos muitas outras histórias bíblicas poderosas como esta que podem transformar sua vida e fortalecer sua fé. Deixe seu like no vídeo se esta mensagem tocou seu coração e compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essa história. Você pode ser o instrumento que Deus usa para falar com alguém que está enfrentando as mesmas tentações que destruíram Balaão. E se você quiser continuar crescendo espiritualmente, confira outros vídeos do canal, onde exploramos outras narrativas bíblicas fascinantes que contêm lições práticas para nossas vidas hoje. A história de Balaão terminou em tragédia, porque ele escolheu a ganância sobre a obediência. Mas sua história não precisa ser a nossa história. Podemos aprender com seus erros e escolher um caminho diferente. Que Deus nos dê sabedoria para reconhecer as tentações que enfrentamos, força para resistir aos compromissos que podem nos destruir e coragem para obedecer completamente à sua vontade, mesmo quando isso nos custa algo que valorizamos. Porque, no final das contas, ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. E se permanecermos fiéis a Ele, descobriremos que suas bênçãos são muito maiores do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer. Que você seja alguém que, diferente de Balaão, escolhe a obediência total a Deus acima de qualquer benefício temporário.
e que sua vida seja um testemunho do poder transformador de servir ao Deus que transforma maldições em bênçãos e usa até mesmo nossos maiores fracassos para ensinar lições que podem salvar outras vidas. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história incrível que vai fortalecer sua fé e transformar sua vida.